menino farei dele uma grande nação. Esta era a promessa que estava sobre a vida de Ismael. Aí o texto sagrado diz que lá no deserto de Berseba acabou a água, acabou o pão, e diz a Bíblia que Agar se desespera, afinal de contas ela estava vendo o seu filho padecer. O texto sagrado vai dizer que então ela se coloca à distância de um tiro de arco, tão somente para não ver a morte de Ismael. Mas a Bíblia sagrada diz que o anjo do Senhor aparece a Agar e diz a Agar: levanta o menino, porque dele farei uma grande nação. Ou seja, eles estavam no deserto, mas sobre um rapaz repousava uma promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então até pode estar no deserto, mas a diferença é que se nós estamos debaixo de cobertura de promessa, ainda que esteja no deserto, Deus não vai permitir que este deserto seja um ponto final na sua história, mas pelo contrário, Ele faz no deserto aparecer oásis. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar o nome dele nesta noite? É importante estar debaixo de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também fala de um episódio em Êxodo capítulo de número 40, quando a nuvem do Senhor encheu o tabernáculo. A Bíblia sagrada diz que então a nuvem se levantava, e quando a nuvem se levantava e saía, Israel debaixo da nuvem seguia. Quando a nuvem parava, Israel parava, mas quando a nuvem seguia, Israel seguia. Aqui está o segredo de ser próspero e abençoado: é só ficar debaixo da nuvem da glória de Deus, é só seguir a orientação da nuvem de Deus. A nuvem seguia, Israel seguia. A nuvem parava, Israel parava. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia sagrada também diz que um homem pescador por nome Pedro passou a noite toda pescando e nada conseguiu apanhar. Jesus se aproxima do barco de Pedro e diz: lance a rede novamente ao mar. Senhor, eu passei a noite toda pescando e não consegui apanhar nada. Jesus disse: volta-te ao mar e lance a rede novamente. Aí Pedro, ele usa a expressão dizendo: Senhor, mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra, eu lançarei a rede. Ora, era tudo que Jesus queria ouvir. Pedro, aí está o segredo do milagre, aqui está o segredo da pesca maravilhosa: é estar debaixo da palavra de Deus. Quem está debaixo da palavra de Deus vive milagres. Quem está debaixo da palavra de Deus vive uma vida de vitória. O segredo é estar debaixo da palavra do Senhor. Quantos podem glorificar o nome dele nesta noite? Aleluia! O segredo é estar debaixo da palavra. O jovem não pode sair debaixo da cobertura da promessa. Aproximadamente 500 pessoas ouviram acerca da promessa do derramamento do Espírito Santo. Aproximadamente 500 pessoas ouviram que não era para sair debaixo do lugar onde Deus cumpriria a promessa, onde Deus cumpriria a sua palavra. Mas infelizmente 380 saíram do lugar onde a promessa de Deus iria se cumprir, saíram da cobertura da promessa, já não estavam em Jerusalém, no lugar que Jesus falou: fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. E ao sair da cobertura da promessa, eles estão declarando: não vamos esperar mais a promessa. E sair do lugar da cobertura da promessa é declarar: não vai se cumprir, esse negócio não vai acontecer. Porém, a Bíblia
debaixo da cobertura dela? Não. Para quem ficou debaixo da cobertura da promessa, recebeu a promessa do Senhor. Nesta noite, a mensagem não é para os 380 que saíram debaixo da cobertura da promessa. A palavra de Deus nesta noite é para os 120 que estão debaixo da cobertura da promessa, dizendo: pode vir o que vier, mas não vamos desistir. Pode vir o que vier, nós vamos permanecer inabaláveis, crendo que quem prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Quantos estão entendendo esta palavra nesta noite? Erga das suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! O segredo é estar debaixo da cobertura da promessa. Debaixo da cobertura da promessa que Deus fez, os milagres acontecem. Debaixo da cobertura da promessa que Deus fez, as coisas vão acontecer. Debaixo da cobertura da promessa de Deus, ainda que esteja difícil permanecer no lugar da bênção, ainda que esteja difícil permanecer no lugar que Deus falou que vai acontecer, permaneça, não negocie por nada, fique no lugar da bênção, não te desvie nem para a direita e nem tampouco para a esquerda. Se Deus disse é lá, fique, porque vai acontecer. Se Deus disse fica no lugar que eu te prometi, permaneça, porque não existe solo estéril. Quando é Deus quem lança a semente, não existe solo estéril. Quando é Deus quem decide plantar alguém, ainda que alguém diga, mas fulano passou por lá e não deu certo. Se Deus falou para você ficar, fique, porque ainda que esteja no deserto, Ele faz brotar oásis, Ele opera um milagre, para que o nome dEle seja glorificado. Quem pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Aqueles que ficaram debaixo da cobertura da promessa do Senhor, a Bíblia diz que presenciaram o cumprimento da promessa. O poder se manifestou de forma tão grande, mas tão grande, que as pessoas que estavam do lado de fora tiveram que perceber o que estava acontecendo ali no meio daqueles 120 irmãos que estavam tomados pela glória do Senhor, pelo poder do Espírito Santo que havia descido. Porque de fato e de verdade, aonde Deus manifesta a sua glória, aonde Deus manifesta o seu poder, Ele não só manifesta o seu poder, como Ele também notifica, como for a oração do profeta Abacuque: Senhor, aviva a tua obra e no meio dos anos a notifica. Bendito seja o nome do Senhor. A oração de Abacuque é uma oração ousada, porque ele não só pede avivamento, como ele diz: Senhor, eu quero avivamento, mas eu não quero que fique só entre quatro paredes. Notifica, faz-a conhecido, para que onde você chegue, para que onde os seus pés pisem, a glória de Deus se manifeste, o poder de Deus se manifeste. Quem acredita nesta palavra, que lá na sua faculdade você pode, através do poder do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, ser uma testemunha fiel do Senhor, e através de você Deus operar maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus torna conhecido o seu poder manifestado no meio das pessoas. Quem não conhece o movimento vai dizer que é embriaguez. Quem não conhece vai dizer que estão loucos.
mas é promessa de Deus se cumprir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pedro se levanta e diz: não tem ninguém embriagado aqui, coisa alguma. O que está acontecendo aqui é promessa de Deus se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. É promessa de Deus que está se cumprindo. Como o profeta Joel falou: bendito seja o nome do Senhor para sempre. O nosso Deus, eu caminho para finalizar. O nosso Deus continua operando da mesma maneira. O nosso Deus continua agindo da mesma forma. Os sensacionalistas dizem que o mover do Espírito Santo, os dons espirituais cessaram. Mas nós cremos que o Senhor ainda batiza com o Espírito Santo. Quantos creem que Deus ainda batiza? Nesta noite é noite propícia, favorável, para que o Espírito do Senhor se manifeste em nosso meio, batizando, renovando, curando. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não mudou, Ele ainda opera. Louvado seja o seu nome para sempre. Nós cremos que o Senhor ainda distribui dons espirituais no meio da sua igreja. Nós cremos que o Senhor ainda opera maravilhas no meio do seu povo. E não precisa correr atrás de sinais e maravilhas, porque o texto sagrado diz que estes sinais seguirão aos que creem. A ordem não é nós seguirmos o milagre, a ordem é os milagres nos seguirem, as maravilhas nos seguirem. É a mesma ideia lá de Deuteronômio acerca das bênçãos. Não somos nós que temos que correr atrás das bênçãos, mas quando estamos diante de Deus, é a bênção que corre atrás da gente. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós priorizamos a Deus, os milagres acontecem, a glória de Deus se manifesta, o poder do Senhor é notório em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Cremos que o Senhor ainda age no meio da sua igreja por meio do Espírito Santo. Nesta noite, eu creio que nós estamos diante de uma geração de jovens que tem promessas de Deus, jovens que Deus quer apostar, jovens que Deus está separando. Mas você que ouviu esta mensagem, guarde no seu coração o segredo. Não saia debaixo da promessa, não saia debaixo da cobertura da promessa, porque sair debaixo dela se torna perigoso. Fique debaixo da promessa de Deus, fica debaixo da promessa do Senhor, porque debaixo da promessa do Senhor, diz a Bíblia, que poderão passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Se Deus prometeu, pode aguardar no lugar que Ele determinou, porque vai acontecer. Quantos creem nesta palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer inflamar a sua vida, Deus quer te encher do Espírito Santo, Deus quer, através de você, que você seja um instrumento nas mãos dEle, aonde colocares a planta dos teus pés, como grandes homens da história que influenciaram o seu tempo. Chegou a sua vez, chegou o seu momento. É você que Deus quer levantar, é você que Deus quer usar nestes dias, é você que Deus quer, no abrir da sua boca, colocar a palavra certa, no momento certo, como diz o hino da cantora Aline Barros, como falou que brilha a noite, como pôr de sobre as águas. Deus quer. Aleluia, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele te
Permaneça. Ainda que as situações estejam soprando contra, permaneça no lugar que Deus te colocou. Permaneça debaixo da promessa do Senhor. Porque você não será envergonhado. Deixa quem quiser falar. Fique no lugar que Deus te prometeu, porque Deus vai te honrar. Quem recebe esta palavra nesta noite, enche esse lugar de glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo de número 81, versículo 10 está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e a encherei. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje não é noite para ficar de boca fechada. Hoje não é noite para ficar de perna cruzada. Hoje é noite de abrir a boca e glorificar Ele. Hoje é noite de abrir a boca e glorificar ao Senhor nesta noite. Enquanto você glorifica, Ele te renova. Enquanto você glorifica, Ele te restaura. Enquanto você glorifica, recebe renovo de Deus aí onde você está. Onde estão aqueles que vieram para abrir a boca? Onde estão aqueles que vieram para adorar? Se você veio para abrir a boca, então abre a boca e deixa Deus te encher. Abre a boca e deixa Deus te renovar. Bendito seja. Espírito Santo, aproveite a oportunidade. O ambiente está favorável. Deixa o Espírito te renovar aí. Deixa Jesus soprar o Espírito aonde você estiver. Aonde você estiver, jovem, adolescente, desemboca o vaso e deixa Jesus te encher. Desemboca o vaso e deixa Jesus encher. A Bíblia Sagrada diz que um certo dia uma viúva necessitando de um milagre, o profeta vai na sua casa e diz: olha, o milagre vai acontecer, mas faz o seguinte, pede vasilhas emprestadas, e não poucas, pede muitas vasilhas. A mulher saiu desesperada, pedindo vasilhas emprestadas, e diz a Bíblia Sagrada que enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Acabando-se as vasilhas, diz a Bíblia, e o azeite parou. Não diz que terminou. E o azeite parou. Parou por quê? Não tinha mais vasilha. Mas enquanto tiver vasilha, tem vaso hoje aí? Tem vaso hoje aí? A fonte de Deus é inesgotável. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Enquanto tiver vaso, tem azeite para descer. Só quem quer ser cheio do azeite, seja renovado nesta noite. Abra sua boca e exalte a Deus. Bendito seja Deus. Vamos encher esta casa de adoração. Vamos encher esta casa de glorificação. Cheio da glória de Deus. Um certo dia este homem sai da sua casa, passa em frente a uma fábrica. O Espírito